trazer uma questão, na verdade, porque eu tava pesquisando sobre Chiquititas com você, porque imagino que as crianças eram uma loucura nessa época, mas em Chiquititas, você começou a novela como uma empregada doméstica. E esse, nos anos 90, era um papel muito relegado a pessoas pretas, mulheres pretas. Hoje em dia, muito bom que isso mudou, inclusive a gente vai falar em seguida sobre o protagonismo preto, que tá acontecendo muito nas novelas. E aí eu vi que tá surgindo uma discussão nos últimos tempos sobre existe uma espécie de revisão, que é muito justa de acontecer, mas também existe uma valorização no sentido de se a personagem for interessante, não era exatamente esse o problema. Eu lembro da Thalma de Freitas falando que em Laços de Família, a Zilda, que era a personagem dela, ela movia a trama central, movia a história da Vera Fischer, assim. Então eu queria saber se você enxergou, naquela época, o papel de uma empregada doméstica como algo problematizável. Porque hoje em dia, eu acho que qualquer ator ou diretor pensa muito antes de colocar dessa maneira, assim. Nunca senti, eu fiz várias empregadas, inclusive fiz um filme chamado Domésticas, do Fernando Meirelles. Da O2. Da O2, um filme que ganhou vários prêmios, que me apresentou para o público de uma outra maneira, e que tem pessoas que seguem fãs do filme. Tá aí você no filme. E que Foi o divisor de águas na sua carreira? Foi o divisor de águas. Aliás, o Domésticas foi o que me trouxe de volta para a carreira. Nesse momento aí eu estava desistindo de ser atriz. Ai, que por bom conta que o de Meirelles não deixou. todas as dificuldades. Aí o Domésticas me trouxe de volta e aí parei com essa bobagem de querer parar. Fiz muitas, e todas as vezes que me questionavam sobre isso, eu sempre disse assim, que a questão é como as pessoas enxergam o trabalho doméstico. Porque o trabalho doméstico é um trabalho como outro qualquer. Não encontro demérito de forma alguma. E, muito pelo contrário, o trabalho doméstico foi a base financeira das famílias brasileiras, se ainda não é. Né? Porque boa parte da família brasileira vem do poder do matriarcado. É a mulher que banca as famílias, né? São muitas famílias da mãe solo e que vêm do trabalho doméstico. O problema é como a sociedade enxerga esse trabalho como menor, de uma pessoa desqualificada de cultura e de conhecimento. Este é o problema. Agora, a questão eu sempre disse isso em entrevista, eu posso fazer uma médica, posso fazer uma advogada, ou posso fazer uma cientista. Se não tiver história, segue o mesmo. Eu vou estar desfilando lá com uma boa roupa chique, com um jaleco, mas eu não tenho história. Então eu prefiro fazer uma empregada que tem história. E todas as minhas empregadas tinham histórias maravilhosas. Então, nunca enxerguei isso como problema. Quem enxerga como problema é uma sociedade. A sociedade que é muito preconceituosa e coloca as pessoas em nichos que elas acham que essas pessoas têm que ocupar. Isso se reflete na etnia, isso se reflete no gênero. Então, hoje, a sociedade começa a olhar de uma maneira mais ampla. Não sei se por consciência ou se por uma força comercial, porque a partir do momento que enxerga pessoas negras com poder financeiro de compra, de consumo, assim como o gênero, né? Como os homossexuais, você fala assim, bom, eles podem comprar, eles compram, eles viajam, eles constituem família, tem poder de mercado, então eu quero esse dinheiro. Claro. Então, quando se isso se reverte em consciência, em um olhar mais respeitoso das pessoas, ótimo. Acho que também precisa ter que vir um começo.